Gênesis 2:16. Na verdade, eu deveria ler de Gênesis 2:16 até o 3 ao final, mas não temos tempo. Então, Gênesis 2:16 e 17 diz assim a palavra do Senhor. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E no capítulo 3, os versos 3, diz assim a palavra do Senhor. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis para que não morrais. É o diálogo entre a mulher e a serpente. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Esses versículos. O que me chama a atenção, além de outras coisas, nesse texto e na queda do homem, é justamente o fato do que o homem imediatamente, qual foi a experiência imediata do conhecimento do bem e do mal. E se nós olharmos para este texto, a partir do capítulo 3 de Gênesis, nós vamos perceber uma série de experiências que o homem teve a partir do momento em que ele pecou. Ou seja, experiências imediatas do conhecimento do bem e do mal. Esse conhecimento que Deus já havia alertado ao homem esse conhecimento que a serpente havia alertado ao homem ou induzido ao homem, dizendo que se este homem experimentasse o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele iria ser como Deus, sabedor do bem e do mal. O fato é que quando nós olhamos aqui para as Escrituras e quando nós olhamos para o ser humano, parece que mistério e o desconhecido nos chamam a atenção. Parece que tudo aquilo que é mistério, tudo aquilo que é desconhecido, o ser humano fica ansioso para querer conhecer. Fica ansioso para querer experimentar. Não é à toa que o próprio Deus, através falando a João, pega e repreende a igreja de Tiátira, ou Tiatira, né? Depende aí como você entende a pronúncia. Mas o próprio Deus repreende esta igreja dizendo, olha, vós dizeis que sois conhecedor das profundezas de Satanás, mas não sois conhecedores das profundidades do Satanás. Ou seja, me parece, quando você olha a história daquela igreja, que aquela igreja ela tinha o prazer de entender essas profundezas, esses mistérios que cercavam aí a vida espiritual. Mas mais ainda, em relação ao mal. Então, quando a gente olha para o ser humano, me parece que mistério desconhecido nos chama muita atenção. Queremos, parece que, adentrar nesse mistério, adentrar nesse desconhecido, para saber o que está lá, o que tem lá. Não é? Interessante que recentemente eu li uma reportagem falando sobre a web, Deep Web, né? O que é Deep Web? Você tem a web que é normal, comum, é a ponta do iceberg. E você tem a Deep Web, é aquela internet proibida, aquela terra de ninguém, aquela terra onde que você encontra de tudo lá, coisas boas, mas principalmente coisas ruins. E cresceu muito o interesse de saber o que tem na Deep Web. Né? Porque é um mistério, é o desconhecido. Isso nos chama muito a atenção e parece que esse desejo nos leva em relação ao mistério, nos leva em direção ao desconhecido. E é o que eu vejo, foi isso que talvez foi o que a serpente semeou ali no coração de Eva,
no coração do ser humano. Porque ele falou, a serpente falou, abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Agora, quais foram os resultados imediatos do conhecimento do bem e do mal? É isso que também eu gostaria de falar um pouco nesta manhã, rapidamente, né? Quais foram esses resultados, né? Se nós olharmos todo o capítulo 3, nós iremos perceber alguns resultados imediatos do conhecimento do bem e do mal. Aquele conhecimento que Deus havia falado, que sabedor disso, né? Para que o homem deixasse, não se aproximasse, não tocasse na árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o primeiro conhecimento aí do bem e do mal, a primeira coisa que o homem experimentou quando conheceu o bem e o mal foi a vergonha. Foi a vergonha. Por quê? Porque aqui na Bíblia diz que eles perceberam que estavam nus. Então, imediatamente, ao conhecer o bem e o mal, né, ao ter contato com o bem e o mal, eles se perceberam que estavam nus. E aí eles tiveram vergonha. E é interessante que, se nós ampliarmos essa questão da vergonha, nós não precisamos só se limitar ao fato de que eles ficaram com vergonha. Por quê? Porque estavam nus. Mas nós podemos ampliar que, a partir deste momento, me parece que todas as relações do homem, homem e homem, homem e mulher, as relações humanas, elas se tornaram frágeis, elas se tornaram fragilizadas, né? Por quê? Porque o homem, o que ele fez? Ele conheceu o bem e o mal. Quando nós falamos aqui de conhecer o bem e o mal, também há de se destacar que, na verdade, este mal que é anterior à própria queda, pelo menos creio assim, é uma discussão muito longa, né? Mas pelo menos esse mal que veio ao homem, que estava no local perfeito, num jardim perfeito, que ele não teria parâmetros de saber o que era o mal, agora ele tem, agora ele experimentou, agora ele se viu com vergonha da sua companheira viu-se com vergonha do seu companheiro. Esse então foi o quê? Foi a primeira experiência de conhecer o bem e o mal. E é o que eu falei, é muito mais apenas de se verem nus, mas é se verem descobertos, é perceberem a fragilidade de agora como eles estavam. O nu aqui, ou em algumas situações, se mostra muito como fragilidade. E é interessante por quê? Porque na época do militarismo, né, ou qualquer outra situação aí que você queira imaginar, o que acontecia? Quando as pessoas iam torturar os outros, né, ou na guerra, em filme de guerra, e qualquer coisa que se assiste, quando as pessoas vão torturar, qual é a primeira coisa que elas fazem? Deixa eles sem roupa. Para quê? Para mostrar fragilidade. O homem sem a vestimenta se mostra frágil. E foi isto que ele percebeu aqui quando eles estavam nus. Então, essa foi a primeira situação imediata de conhecimento do bem e do mal deles. Se viram nus. Segundo, eles se esconderam do Criador. Então, aquele Criador que era amigo, aquele Deus que eles tinham prazer, que na viragem do dia se aproximasse dele, aquele prazer de ter a comunhão com aquele Deus maravilhoso, com aquele Deus grande, com aquele Criador, aquele prazer, o que agora é transformado, o quê? É transformado em medo. Por quê? Porque eles se escondem do Criador. Agora, aquele que era Criador, me parece que é opositor ao homem. Por quê? Porque eles entenderam realmente, quando experimentaram do fruto do bem e do mal, eles entenderam, e eu vou falar daqui a pouco sobre isso, eles entenderam de fato quem é o Deus Criador. Outros atributos do Deus Criador, que talvez, conhecendo apenas o bem, eles jamais experimentariam alguns atributos de Deus quando eles experimentaram o mal. Mas por experimentarem o mal, imediatamente, eles o quê? Eles se esconderam de Deus. Por quê? Porque, e aí eu posso falar com toda tranquilidade, por quê? Porque a santidade de Deus talvez já começou a incomodar o homem. Ele já começou a perceber que havia pecado contra um Deus
Santo. Eles se esconderam porque talvez já teriam percebido que não sairiam impunes da desobediência deles. Então também eles se esconderam. Então a segunda experiência que eles tiveram aqui em conhecer o bem e o mal foram eles ter se escondido do Criador. E a terceira eu já até falei, eles temeram o Criador. Aquela relação, que era uma relação de paz, era uma relação amistosa, era uma relação deliciosa, era uma relação entre o Criador e a criatura, entre o homem e Deus, né? Cheio de amor, cheio de dádivas. Agora eles o quê? Eles temeram o Criador. Porque com certeza, como eu já havia falado, já falei aqui, com certeza eles perceberam todos os atributos desse Deus Criador. Principalmente, como eu já mencionei, os atributos que provavelmente eles jamais experimentariam se não tivessem pecado, né? Como a justiça de Deus, que clamava o quê? Uma punição. Se eles não tivessem pecado, talvez essa justiça de Deus que clama uma punição, eles jamais teriam experimentados. Mas o quarto, preciso ir rápido aqui, mas o quarto, o que eles experimentaram também em ter comido do fruto da árvore do conhecimento do mal? Então eles experimentaram o bem e o mal. Eles conheceram o que? A acusação. Veja que a partir de agora, as responsabilidades, elas são passadas de um para outro, né? Ora, o que aconteceu aqui? Quando Deus perguntou a Adão, Adão imediatamente falou aqui, foi a mulher que tu me deste. Quando Deus perguntou à mulher, olha, foi a serpente que me enganasse. A serpente, como não tinha quem acusar, acabou rastejando pela terra, né? Mas o que acontece? Veja, é acusação um outro. Era mais fácil jogar a responsabilidade no outro. Era mais fácil fugir da justiça divina acusando o outro. Em outras palavras, também quando Adão pega e fala, olha, foi a mulher que tu me deste, sabe quem ele estava acusando? O próprio Deus. Porque se Deus não tivesse dado a mulher, então ele não teria pecado. É isso que nós podemos inferir com certa tranquilidade neste texto. Então, o que eles conheceram? Eles conheceram a acusação, eles experimentaram o quê? Esse mal de não querer ser responsável pelos seus atos, né? E sabe, irmãos, muitas vezes nós fazemos isso, né? Nós cometemos os nossos erros, nós cometemos os nossos pecados e nós procuramos o quê? Nós procuramos justificar no outro, né, a postura do outro, aquilo que eu fiz. Foi exatamente isto que ele fez. Foi exatamente o que o homem e o que a mulher fizeram e experimentaram imediatamente quando eles comeram do fruto do bem e do mal. Mais que isso, o que eles experimentaram? Então, em relação imediata, eles experimentaram imediatamente quando comeram do fruto do bem e do mal. Eles conheceram a dor. O que é a dor? A dor talvez não... e aí a gente não pode inferir com tanta certeza, né? Se essa dor foi multiplicada, se essa dor nasceu ali. Mas o fato é que com dor darás à luz a filhos, né? Certamente o homem teria que com dor plantar para colher. Ou seja, aquilo que era maravilhoso, aquela situação perfeita lá no Jardim do Éden, agora já não existe mais. Esse experimentar da dor, a mulher ao dar à luz, esse experimentar da dor, o homem ao trabalhar, eles tiveram essa consequência imediata. E isto se estende o quê? Se estende a todos nós. Todas essas coisas que eu tenho falado aqui, se estende a todos nós. Até porque quando eu penso, por exemplo, com a dor darás luz a filhos, né? Em relação à mulher, eu imagino que não... eu posso ir mais adiante disso, né? Eu não posso só pensar naquele momento, porque aquele momento há de se passar. Mas, para quem é advogado criminal, né, a gente percebe a dor da mãe a vida toda. Não precisa ser advogado criminal.
Mas eu posso falar isso porque eu posso dizer com certeza para os irmãos aqui. Marido abandona a mulher quando é presa. Mulher abandona o marido quando é preso. Menos essa situação. Mas se tem alguém que não abandona jamais, é a mãe. A mãe, ela enfrenta o sol, ela enfrenta as dificuldades para entrar na penitenciária, mas ela vai. Então, quando eu olho aqui a dor, não é só uma dor, por exemplo, da mulher, não é só dor momentânea do parto, mas é a dor de ser mãe a vida toda, né? Por quê? Porque vocês, mães, né? O meu filho está maior que eu, um cavalão já, né? Ele é o filhinho da mamãe, né? Ele é o filhinho da mamãe, né? Boa noite, meu filhinho. Quando eu vou dormir, dorme aí, entendeu? Lá é boa noite, meu filhinho. Boa noite, Rory, que é a cachorrinha. E na escala de valores eu sou o último, né? Brincadeira, viu? Mas é assim, sempre vai ser o filhinho da mãe. O homem conheceu a dor nas suas relações pessoais, nas suas relações sociais, e qualquer situação que nós passamos por esse mundo, nós vamos sentir dor. Então, este homem, ele iria conhecer com certeza a dor. E, consequentemente, em conhecendo a dor, a própria maldição da terra. Por quê? Porque Deus falou: maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás de todos os dias da tua vida. Ou seja, Deus amaldiçoou esta terra por causa do pecado do homem, e com esta maldição sobre esta terra veio o quê? Veio a dor. Quem aqui, a não ser aqueles que são chamados ao ministério, que é um bom chamado, né? Mas quem aqui acorda de manhã, puxa, né? Irmão, né? Quem aqui acorda, né? O Wagner, irmão Wagner, né? Ele acorda de manhã assim, puxa, tô super, não sei se acontece, tá? Mas assim, estou super alegre porque eu vou lá no Ceasa às 4 horas da manhã pegar as coisas pro... Imagina. Acha? Se falar que faz isso, ele me desmascara aqui, ou eu falo que eu estou mentindo, né? Mas quem? A terra foi amaldiçoada. E é por ter sido amaldiçoado, nós que comeremos do fruto desta terra, todos os dias comeremos com dor, comeremos com violência. E há alguns filósofos que dizem assim: se a terra produzisse tudo que poderia produzir, se o homem tivesse certeza que teria comida, teria moradia e teria onde se abrigar, não haveriam guerras. Mas nós não temos mais isto. Nós perdemos isso. E perdemos o quê? Aqui. Vamos lá? Outra consequência aqui que o homem teve em relação à experiência imediata do bem e do mal, a própria morte. Lá no versículo 19 diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e ao pó tornarás, né? Ou seja, o que o homem experimentou imediatamente foi o que? Foi a morte. E quando eu falo que o homem experimentou imediatamente a morte, foi porque o homem imediatamente foi banido, e está lá no final do capítulo, né? O homem imediatamente foi banido para o acesso, banido ao acesso da árvore da vida. Ou seja, o homem imediatamente, não ali naquela hora, mas espiritualmente, o homem o quê? Ele morreu. Até porque aqui a gente pode e devemos estender a esta morte muito mais a morte espiritual do que a própria morte física, a morte biológica. Porque se entendermos algumas coisas cientificamente, nós podemos até dizer que a morte biológica era algo natural em relação aos animais. Basta ver o que? A era jurássica. Todos aqueles animais da era jurássica, ou seja, os dinossauros, aqueles bichinhos, né? Eles morreram. E nós estamos falando o quê? Nós estamos falando de uma criação, uma reorganização posterior a essa era jurássica. Ou seja, a morte biológica me parece que era algo
entre os animais comum. Mas ao homem, as promessas de Deus ao homem, foi que de fato, se ele experimentasse do fruto do conhecimento do mal, esse morreria, quer biologicamente, quer espiritualmente. Nós aqui também, o texto não dá para inferir se Adão viveria eternamente. Provavelmente, e com certeza, sim. Mas o mais importante é que a morte espiritual passou a ser parte da vida do homem. Né? Então, esta foi o quê? Foi uma consequência imediata do pecado de Adão e Eva, ter experimentado do conhecimento do bem e do mal. E para eu já ir terminando, né? E aqui eu tinha muito mais coisas, mas para ir terminando, eu gostaria de dizer que o acesso à fonte da vida foi proibida. E isto está lá. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do homem e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. E aqui eu vejo duas situações. Obviamente que depois nós temos a economia da revelação de Deus na palavra de Deus, né? Que esse acesso da vida foi proibido ali naquele momento, mas Deus já estava preparando um plano para salvar o homem. Mas esse acesso à árvore da vida, ela foi proibida de imediato, e eu vejo aí como uma das misericórdias do Senhor a este homem pecador. Porque imagine se este homem tivesse acesso ao caminho da árvore da vida e comesse deste fruto e vivesse eternamente na condição de pecador. O que seríamos de nós? Imagine você viver todos os dias sofrendo com uma dor, vendo este mundo como está. Então eu acredito que a própria misericórdia de Deus, né? Porque uma vez já me questionaram, mas por que Deus não permitiu que nós vivêssemos eternamente e Ele proibiu o caminho da árvore da vida? Justamente eu entendo que foi a própria misericórdia de Deus, porque eu e você vivemos nessa condição de pecador eternamente. Hã? Imagina, pastor Carlos, irmão viver eternamente casado com a irmã. É bênção. Brincadeira, viu? Não, casamento é bom, gente. Que isso? Mas veja, não é, esquece casamento. Mas imaginem, misericórdia de Deus. Então, o que Deus fez imediatamente após o homem ter pecado, e o que o homem experimentou imediatamente após ele ter comido do fruto da árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal. O que ele experimentou? Qual o mal que ele experimentou imediatamente? Aí, em nono, o acesso à árvore da vida, que ela foi proibida. Lá em Apocalipse, essa árvore do conhecimento do bem e do mal some. Só temos uma árvore, que é a árvore das curas das nações. E que, por causa de Cristo, e em Cristo, eu e você teremos acesso a essa árvore. O caminho foi restaurado. Por que eu falei tudo isso daqui? Né? Tem que ter uma razão. Por que eu falei de mistério? Por que eu falei de desconhecido? Por que eu falei do conhecimento do bem e do mal? Eu falei porque nós estamos inaugurando a Escola Bíblica Dominical hoje, né? E a maior fonte de segurança para nós conhecermos, para nós entendermos qual é a nossa relação com Deus e qual a relação de Deus conosco. E ela se encontra justamente o quê? Na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é ensinada todos os dias, todos os finais de semana, quando nós estamos de férias, na escola bíblica dominical. Então, nós não precisamos fazer como a igreja de Tiátira, tentar buscar mistérios escondidos nas profundezas de Satanás. Nós não precisamos ficar buscando coisas misteriosas, ouvir coisas misteriosas para buscarmos entender os segredos de Deus, as coisas que Deus quer que nós entendemos. Tudo que Deus quer que nós entendemos está aqui na palavra de Deus. Talvez nos tornamos conhecedor do bem e do mal. O mal que nós não deveríamos conhecer, nós conhecemos. Mas o bem que nós temos que conhecer
é uma obrigação nossa. E esse bem que nós podemos conhecer está revelado na palavra de Deus. E a escola bíblica dominical, ela é importante porque há esta interação entre professor e aluno para tirar dúvidas em relação àquilo que muitas vezes nós não entendemos. E quando nós não entendemos algumas coisas, nós vamos buscar esclarecer aos irmãos o quê? Por meio de que instrumento? Da palavra de Deus. Então hoje que nós estamos abrindo a escola bíblica dominical, e eu vou já passar a palavra para o irmão Carlinhos, eu incentivo aos irmãos para que nós não venhamos ser enganados, para que nós venhamos crescer espiritualmente, para que nós não venhamos ser tentados a entender ou querer descobrir alguns mistérios. Se você quiser entender e buscar algumas coisas, está aqui na palavra de Deus. Então, essa é a minha mensagem para os irmãos nesta manhã. Amém?